Dominação e hora trazendo para vocês mais um vídeo de Honkai Impact 30. Hoje estamos com um vídeo tutorial da nova Stellar Key da Bronya Silverwife NX, diretamente da versão 8.8, que não teve beta, mas também teremos spoilers da 8.9 ainda neste vídeo. Em vez de deixar o like, deixe um pix caso gostem do meu trabalho. Não parece, mas criar vídeos, especialmente tutorial, dá um trabalhão. E vamos para o tutorial avançado da SW. Primeiramente, a Stellar Key da SW, a Blue Thunder Shuttle EX19, deverá ser pega pelo Supply, podendo ser adquirida em até 60 tentativas cada cópia. Como é uma Divine Key, ter 3 cópias da mesma maximiza seu ganho passivo de ataque na conta. O banner também conta com 7 Claudius Ptolemy, que, com seu combo de 3 peças, faz um Rank Up Excise Change! Invoca um Exit Rank 5 do seu extra deck. Desculpa, aumenta o dano da Ultimate e da Weapon Skill com efeitos extras para SW. Simplesmente aumenta o dano de gelo que os inimigos levam dela e aplica efeito Sparkling Stars ao entrar no campo como líder, ao usar Surplus e ou Astral Ring. As personagens com efeito Sparkling Stars têm seu dano aumentado de acordo com o tipo de Astral Ring ativo. Com Law of Ascension, aumenta dano total e elemental. E com Astral Ring em uso, aumenta dano total, dano elemental e faz os inimigos levarem mais dano elemental. Com World Star, aumenta dano de gelo e dano físico, caso a líder esteja com Breach ativo, além de dar mais dano elemental e total. Faz os inimigos levarem mais dano elemental, físico e total e, durante o uso do Astral Ring, aumenta ainda mais o dano elemental de todas as formas de dano, excetuando a Ultimate, e faz inimigos levarem ainda mais dano elemental e total. De efeito de 2 peças, aumenta dano de gelo passivamente e, quando equipada na SW, inimigos levam mais dano elemental e físico de personagens com buff de 3 peças. Além disso, faz inimigos levarem mais dano total e elemental da personagem equipada caso o Astral Ring ativo seja Law of Ascension. De efeitos individuais, tem um efeito base e um efeito extra ativado quando equipado pela SW. Peça T aumenta dano de gelo e, de efeito extra, aumenta dano total dos personagens com efeito de 3 peças. Peça M reduz o dano recebido e, de efeito extra, aumenta dano elemental e físico das personagens com efeito de 3 peças. Peça B aumenta dano total e, de efeito extra, aumenta dano elemental e físico que os inimigos tomam das personagens com um efeito de 3 peças. Vamos para os efeitos de arma com Showcase em campo. Começando fora do Astral Ring, no uso da Weapon Skill, ou seja, de skill ativa, além de ter o efeito de puxar os inimigos da Falcon Flare, liga diretamente à sequência de ataque 3 do ataque básico. Essa Weapon Skill também permite usar um Pseudo Resonance Attack caso esteja em estado de surplus. Além disso, ela tem um novo ataque carregado, o Mirage Impact, que é necessário dar um ataque carregado com a sua Scatter Barrier em campo. Este movimento aumenta o dano da Ultimate, causa Time Fracture e consome a Scatter Barrier da SW, que agora se ativa automaticamente no QTE. Estranhamente, não usaremos muito a Mirage Impact em questão de economia de tempo na rotação. A segunda grande mudança que essa arma traz à SW é o acesso ao Astral Ring do tipo World Star, que permite o uso de Resonance Attack com a Mirage Impact no final e substitui a Ultimate padrão pela Ultimate Critical Overload. Também quero lembrar que existem diversas situações que mudamos para outra personagem antes do término dos ataques SW, justamente para posteriormente voltar a SW. Só então terminar com a Mirage Impact e finalizar o Astral Ring com a sua Ultimate, que agora força o término do Astral Ring. A passiva aumenta o dano de gelo caso a personagem equipada tenha a categoria de Domain Resonance, ou seja, sendo um canhão, só SW, e faz inimigos levarem mais dano de gelo. O efeito é ampliado caso o Astral Ring do tipo World Star esteja ativo. De efeito Pri, cuja forma é a Protocol 1, faz inimigos levarem mais dano de gelo e mais dano elemental da Resonance do time, além de aumentar o dano da própria Resonance e coloca Surplus a 30%. De efeito de sinergia, além de aumentar o dano que os inimigos levam, faz a Ultimate nova causar dano adicional considerado como perda de HP, carrega a energia do Astral Ring e ainda reduz o tempo de reuso do Astral Ring. Agora preciso explicar sobre o Surplus dela. A mecânica de Surplus foi implementada com a Rita Miss Espionage, trazendo ataques especiais quando há acúmulo de energia de Astral Ring excedente, e a Bronya SW não é diferente nesse quesito. Só o tipo de Astral Ring, que é para World Star, e sim,
A personagem da versão 8.9, a nova Zele, é do Azor Ring do tipo World Star e consequentemente precisa do suporte da Bruna Silverwing com sua Stellar Key. De volta ao Surplus, nós precisamos usar a Weapon Skill para usar o Resonance Attack do Surplus. E não precisa se preocupar com o tempo de reuso da Weapon Skill. A Weapon Skill do Surplus força o reset do tempo de uso. Não se esqueça que este ataque é uma vez por Surplus, assim requisitando a entrada no Azor Ring para resetar o mesmo e dessa forma repetir o Surplus posteriormente. Vamos para as novas skills de líder da SW, que fornece buffs de acordo com a quantia de personagens da categoria Domain Resonance na equipe. Uma personagem aumenta o dano elemental do time durante o período de carga do AR. Duas personagens aumentam o dano total do Resonance Attack da SW e recupera 5 de energia do AR após o uso do mesmo. 3 personagens aumentam o dano de gelo do Resonance Attack da SW. Com isso, é claro que faremos times usando personagens de Domain Resonance. Com ela de DPS, podemos usar a Zenadia, que está sendo dada, Coralie BFDD em situações específicas, e vamos lá, listona. Vita, ambas Coralie, Helia, Rankia, Zelehorb, Telema, Sparkle, Elisa, Lovia, Sentinel, ambas Kiana, Badon e Hershara Finale, Tereria, Mimir, Lantern e a nova Zele. Neste vídeo eu usarei um time diferente. Vamos com o SW como líder, Elisa High Love para congelamento e a nova Zele para aplicar Breach. 2. Com ela de suporte podemos fazer times de World Star ou Law of Ascension. Basicamente qualquer personagem DPS de World Star vai usar a SW devido ao Surplus e uma personagem de Breach, como a Zele da 8.9. Em Law of Ascension ela seria usada predominantemente pela Badum, revivendo o trio principal com mecânicas da parte 2. Momento esperado por todo mundo, as rotações. Vamos começar com SW DPS. O start do combo é com a Love Elf, dando Weapon Skill e Ultimate carregado. Entramos com a Zele dando um ataque carregado, Ultimate. E 3 Weapon Skills. Agora entramos com a SW dando Weapon Skill carregado, Ultimate, Weapon Skill durante Surplus e ataques básicos. Entre no Azor Ring e use os ataques básicos da SW até quase terminar a barra. Mude para ele, agora dando todos os ataques básicos e a Ultimate no final. Mude para Zele, repetindo o mesmo processo da ele. Volte para CW e finalize com os ataques básicos ativando Mirage Impact. E então, a Ultimate, forçando o término do AR e se tornando o máximo de energia de Azor Ring possível. Time 2, trio antigo renovado, mostrando ela como suporte de Law of Ascension. Não tem muito segredo, é jogar de Law of Ascension e ainda mais fácil. Comece com um pulo e carregado da Badum. Mude para Mei, Ultimate, Weapon Skill, QT do ataque básico, Ultimate e carregado. Vá direto para Bronya, The Weapon Skill, carregado, Ultimate e use o Azor Ring. Comece com a Kiana acertando o timing dos tambores, Weapon Skill, ataques básicos, Weapon Skill e Ultimate. Mude para Mei, dê uma Ultimate e uma Weapon Skill. Mude volta para Kiana, que repetirá o processo anterior, mas sem a Ultimate. Agora entre com a Bronya, que só precisa dar uma Ultimate então volte para Kiana e repita todo o processo. Weapon Skill, ataques básicos, Weapon Skill e Ultimate para finalizar a rotação.
E é isso pelo vídeo da Silver Rifle NX com a sua nova Divine Key. Muito obrigado a todos que assistiram, deixem um pix caso gostem do meu trabalho e a gente se vê no próximo vídeo. Hai, arigatou, それでした。